Querido, todas as vezes não, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, no momento que a gente aceitou Jesus, a gente já tinha um inimigo antes, mas quando a gente aceita Jesus, a gente se posiciona. E quando a gente se posiciona dizendo que nós somos dele, que ele é Senhor das nossas vidas, o nosso inimigo, ele não gosta disso. E ele, assim como nós achamos um sentido para a nossa vida, através de Jesus, Satanás achou um para dele, que é tentar nos tirar da presença de Deus. E ele usa de muitas estratégias. E eu tenho certeza que você veio para Cristo, não porque você, eu creio que nenhum crente dessa igreja aqui está atrás de coisas, amém? Mas está aqui porque realmente Jesus trouxe um novo sentido para a sua vida. Eu aceitei Jesus com 20 anos de idade, e até 20 anos de idade, eu vivi 20 anos, quer dizer, eu não vivi 20 anos, eu perdi 20 anos da minha vida, porque eu vivi de qualquer maneira, eu fazia o que eu bem queria, e estava buscando algo novo. Eu falava que queria ser feliz, porém, tudo que eu conseguia era ser igual aos outros, e a minha vida não tinha sentido. Eu vim para Jesus, e Jesus deu um sentido para a minha vida. Muitos dias antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha prazer de acordar, e também não tinha prazer de deitar e de dormir, de descansar, porque eu ficava pensando, mais um dia se foi, e mais um dia a minha vida não teve sentido, não fiz nada, não teve nada de relevante na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, amado, é maravilhoso, porque quando você acorda, a primeira coisa que me vem na cabeça, todo dia é a mesma coisa, desde que eu aceitei Jesus. Ele está me dando mais uma oportunidade de servi-lo hoje, de viver para ele hoje, de conhecer qual é a verdadeira alegria, de ser útil cada dia e todas as vezes que eu vou deitar na minha cama, que eu deito, que eu vou orar, e que eu começo a pensar, eu falo, meu Deus, mais um dia se foi e o Senhor foi comigo até agora. E esse dia não foi perdido. Esse dia o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida. E quando eu aceitei Jesus, querido, Satanás começou a trabalhar contra mim. Ele já trabalhava, porque ele sabia, ele tinha certeza que eu era dele. Quando ele perdeu esse acesso à minha vida, ele começou a trabalhar através das suas estratégias para me fazer desistir da presença de Deus. E por muitas vezes eu estava sentado dentro do culto e da igreja, no culto, e eu chorava muito quando eu me converti. Eu chorava todos os cultos que eu ia. Eu caía de joelho e chorava. Às vezes ficava por horas ali, tanto que eu fiz uma chave da igreja para mim. Por quê? Porque eu ficava chorando e as pessoas iam embora. Pedi para que ele falou, olha, fecha a igreja, que na hora que eu sair, aí eu abro ou eu fecho, deixa a igreja aí que eu fecho. Então eu chorava muito, porque muitas vezes eu estava no culto sentado, como você está sentado aí, e eu começava a olhar lá para fora, que o salão da igreja, a porta não era como a nossa, assim no fundo, era do lado, e eu sentado e começava a olhar lá para fora, e Satanás começava a falar no meu ouvido, aí não é lugar para você, ninguém gosta de você aí, você está no lugar errado, você não vai durar muito tempo aqui,
Você vai ver, você vai se decepcionar com essas pessoas, porque essas pessoas aqui você nem conhecia elas antes. E falava, e por muitas vezes, amado, eu sentia vontade de sair correndo de dentro da igreja. Só que, quando eu sentia vontade, eu olhava para as pessoas e começava a ter vergonha daquilo que eu estava sentindo, aí então eu caía de joelho e começava a chorar. Eu começava a chorar e eu não conseguia orar, eu não conseguia falar mais nada. Então, durante muito tempo, e muitas pessoas olhavam para mim e elas acharam, já contei aqui que teve amigos meus que apostaram que eu não duraria 3 meses na igreja. E tive que lidar durante muito tempo com a desconfiança. E 30 anos depois eu estou aqui, pregando o Evangelho para você. E aí você me pergunta, e aí as lutas diminuíram? Não, elas se multiplicaram. Porque Satanás ainda não desistiu de usar suas estratégias para me fazer desistir do Senhor, para me fazer sair da presença de Deus. E ele trabalha todos os dias contra as nossas vidas, para nos tirar da presença de Deus. E hoje eu quero falar para você, eu quero pregar para você uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Eu quero falar a respeito das estratégias que Satanás usa para nos fazer desistir. Eu quero, pelo menos 5, eu quero falar delas aqui. E são estratégias que Satanás usou contra Neemias. E eu quero que você abra Neemias capítulo 4. Nós vamos ler esse texto para a gente poder começar, mas muitos textos aqui eu vou citar para você. Amém? O capítulo 4, verso 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo o Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava ele com Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Fecha os teus olhos, Pai. Quero mais uma vez, Senhor Deus, colocar diante de ti o meu coração e o coração de quem vai me ouvir nessa noite. Coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão participando de casa, meu Deus, que estão pela internet. Pai, para que o Senhor se revele, meu Pai, de forma libertadora, de forma esclarecedora, de forma despertadora, de forma, Senhor Deus, que o teu povo, que eu e o teu povo, Senhor Deus, se posicione da forma correta diante das estratégias do inimigo, para que ele não tenha êxito nelas, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Elimina agora, no nome de Jesus, tudo aquilo que pode nos impedir, que pode nos roubar a compreensão, o entendimento desse texto, dessa palavra, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Pai, e se revela a cada um de nós, conforme a tua vontade, e forma-nos conforme o teu querer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Querido, quem era Neemias? Neemias, ele era o copeiro do rei
Artaxerxes. E ser copeiro de um rei, querido, é um cargo de muita confiança. Por quê? Porque o copeiro, ele era bem remunerado, ele tinha uma moral, uma posição no reino bem relevante. Por quê? Porque o rei, ele só tomava o seu vinho ou tomava qualquer outra coisa depois que o copeiro tivesse experimentado. E isso não poderia ser feito na ausência do rei. Esse experimento tinha que ser feito diante do rei. Ele tomava o vinho e o rei ficava esperando. Se ele não caísse duro, morto, o rei tomava o vinho com segurança. E então, para matar o rei envenenado, tinha que assediar, subornar o copeiro. E por isso que, para ser copeiro, era um cargo de muita confiança do rei. Então, por ser um cargo de muita confiança do rei, o copeiro acabava se tornando o quê? Quase alguém da família do rei. Ele acabava se tornando um amigo muito próximo. E a palavra de Deus diz que tem amigo que é mais chegado do que um irmão. Então, o copeiro do rei para o rei, ele se tornava alguém da família. Então, Neemias, por ser copeiro do rei, ele tinha do rei a sua confiança. Amém? E a palavra vai dizer no capítulo 2, né, ele recebe notícias que Judá está toda destruída, que os muros estão todos destruídos, e ele se entristece muito, e ele ora ao Senhor, e ele busca ao Senhor. E no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o rei ele entra na presença do rei, e pela primeira vez, ele serve o rei com tristeza. Pela primeira vez, ele nunca tinha servido o rei Artaxerxes com tristeza. E aquela era a primeira vez que ele chegava diante do rei, ele tomou a bebida que o rei estava querendo, e depois foi servir o rei com muita tristeza. E essa tristeza chamou a atenção do rei, e só chamou a atenção do rei, não é porque ele estava assim, se mostrando triste. Não, chamou a atenção do rei porque ele e o rei eram amigos íntimos. Eles eram próximos, eles conversavam. Nesse texto vai dizer que a rainha estava presente, estava sentada com o rei no trono. Então, ele estava ali no ambiente íntimo dos reis ali, e o rei olhou para ele e disse para ele: você está triste, o que aconteceu com você? E essa tristeza não é porque você está doente, não é porque alguém te tirou alguma coisa, isso daí é uma tristeza na alma. O que está acontecendo com você? E Neemias compartilhou com ele o que estava acontecendo. Então, o rei, para a gente poder resumir um pouco, o que o rei fez? Ele pediu, ou melhor, Neemias pediu para o rei cartas, ele pediu que o rei o deixasse ir para reedificar os muros de Judá. Ele pediu autorização, ele pediu cartas, o rei autorizou ele. E o rei deu para ele cartas, para que ele, aonde ele passasse, ele apresentasse aquelas cartas, para que os governadores dos locais onde ele ia passar, permitisse que ele passasse em paz. Amém ou não amém? E a Bíblia vai dizer também que Neemias, ele recebeu as cartas, e ele recebeu também do rei, chefes do exército e também cavaleiros, para que pudesse acompanhá-lo. Para que pudesse o acompanhar, para que ele fosse em segurança até Judá. Amém? Só que uma coisa, querido, que muitas pessoas não atentam é que Neemias, ele não só recebeu autorização, ele recebeu
autoridade. Diga, Neemias recebeu autoridade. Amém? Porque Satanás, ele não resiste à autorização. Satanás, ele não se levanta contra a autorização. Satanás se levanta contra a autoridade. Satanás, ele não está nem aí se você tem uma autorização, mas se você é autoridade, ele se levanta contra você, porque ele quer te tirar. As estratégias de Satanás não é contra as autorizações que você tem, é contra a autoridade que você tem. É contra a tua autoridade. Só que é o seguinte, para ter autoridade, essa autoridade não poderia ser dada para um copeiro. Então, de acordo com o capítulo 5 de Neemias, no versículo 14, você pode ler aí, pode passear aí que você vai ver. Neemias vai dizer que desde o tempo que ele foi nomeado o quê? Governador de Judá. Então ele deixou de ser copeiro, e quando o rei enviou ele para reedificar o muro, ele nomeou Neemias como governador de Judá. Então deu a ele a autoridade. É a mesma coisa, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós vamos abandonando os nossos pecados, nós vamos deixando as coisas erradas que nós fizemos, nós abandonamos a mentira, nós abandonamos o engano, nós abandonamos os trambiques e as coisas erradas que fazemos. E aí, meu amado, o que vai acontecendo? Deus vai nos dando o quê? Não é autorização, mas é autoridade sobre todas essas coisas. Nós recebemos autoridade de Deus, e é essa autoridade que Satanás quer minar. É essa autoridade que ele começa a tramar, a traçar todas as suas estratégias para poder nos destruir. E quando Neemias, ele recebeu essa autoridade, e ele começou a caminhar para ir para Judá. Olha o que a Bíblia diz lá no capítulo 2, volta um pouquinho aí para você ver. Depois que ele recebeu as cartas, porque ele fala que no verso 9, ele pediu uma carta para Asaf também, que era o guarda do jardim do rei, para que ele pudesse tirar madeira, para poder construir os muros, as portas. Então no verso 9 diz assim: então vim aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, como eu acabei de te falar. Aí o verso 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Mas na frente você vai ler que tem um tal de Sambalate, Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio. Querido, e esses homens, eles não eram qualquer homem. Estudos indicam, né, não tem um estudo que afirma assim, que Sambalate era isso, mas Sambalate deveria ser o mais influente aqui, porque fala mais dele, esse tal de Tobias, fala mais dele. Mas há estudos que afirmam que Sambalate, ele era o governador de Samaria. Samaria era a capital de Israel. O reino já estava dividido. E Tobias, ele era o chefe do exército de Samaria, de Sambalate. Por isso que os dois estavam sempre juntos. Então a Bíblia está dizendo aqui que na hora que que Neemias se apresentou como autoridade, não com autorização, mas com autoridade que o rei havia dado, isso desagradou muito a eles. Isso desagradou muito. Talvez seja porque Judá era um objeto deles invadirem, de tomarem, de fazerem as suas maldades, não sei. Deles entrarem, de saquear, de roubar o povo, de fazer o povo pagar imposto para eles. Não sei se por causa disso. Porque se fosse só uma autorização, eles não resistiriam, mas era autoridade. Então, quando eles viram que Neemias tinha recebido a autoridade do rei,
a autoridade de ser governador de Judá, isso desagradou eles muito. E se desagradou eles é porque eles estariam perdendo alguma coisa. Então Satanás, todas as vezes, amado, que ele olha para mim e para você, que nós temos Jesus, que buscamos viver uma vida reta, santa diante de Deus, isso não agrada a ele. Ele fica desesperado, ele fica muito irado. Mas Satanás, ele não trabalha de qualquer jeito, querido. Satanás não trabalha de qualquer maneira. Satanás, ele começa a traçar as suas estratégias para poder nos destruir. Satanás, uma das coisas que eu quero te ensinar nessa noite, é que ele não tem tempo, ele não tem problema com o tempo. Ele não tem problema com o tempo. Se ele tiver que passar 60 anos insistindo contigo numa estratégia para te derrubar, ele vai fazer. Se ele tiver que passar 100 anos fazendo isso, ele vai fazer. Ele não tem problema com o tempo. O tempo que ele habita não é o mesmo nosso, ele não tem problema com isso. Nada que ele fizer contra nós, querido, vai aumentar a pena dele, porque ele já está condenado. E nenhum bem que ele fizer para alguém vai diminuir a pena dele, porque ele já está condenado. Então ele não para, ele não tem problema com o tempo. Então, quando eles ouviram que Neemias estava vindo com essa autoridade, isso desagradou muito e deixou eles muito irados. E aí, eles começaram a traçar qual seria a estratégia. Nós precisamos fazer esse homem desistir, nós precisamos fazê-lo sair daqui, nós precisamos continuar com o controle de tudo isso daqui. E eles começaram a tramar a estratégia, as estratégias deles. E a primeira estratégia que Satanás usou para tentar fazer Neemias desistir foi desânimo. Desânimo. Tem um estudo que fala que estão considerando já o desânimo o mal do século. O século mal começou. Os irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses judeus fracos? Satanás levanta pessoas contra você, meu amado. Não é para poder te chamar de bonito, de meu fofo, de meu lindo. É para poder minar a tua confiança em Deus. Ele começa a trabalhar. Lembra que eu estava falando que quando eu me converti, eu tive que lidar com a desconfiança. As pessoas olham para você e não acreditam. Aquelas pessoas que viram quem você era, elas não acreditam. As últimas pessoas que vão acreditar na tua conversão são as pessoas da tua família. Por quê? Porque vai passar anos, vai passar 10 anos, vai passar 20 anos, e vai ter gente que convive com você todos os dias, que vai falar para você: eu não acredito na tua conversão. Eu não acredito. E eles vivem naquela esperança, porque é Satanás que alimenta essa esperança, de ver você desistindo da presença de Deus. De ver você saindo da presença de Deus. Ainda mais se você tivesse feito parte de uma religião. Eles vão trabalhar para que você volte para lá. Vão trabalhar, não, vem. Eles querem conversar com você como se estivesse no mesmo nível que você. Eles querem conversar com você como se conhecesse o mesmo Deus que você conhece. E eles querem te desanimar com a fé que você encontrou, com o propósito que você descobriu, com o sentido que você descobriu em Jesus. Eles querem fazer você desanimar com isso. Para quê? Para você voltar para lá, para o vômito de onde você saiu. Todos os dias, querido, Satanás levanta pessoas contra as nossas vidas para tentar nos desanimar, falando exatamente isso daqui. Que fazem estes fracos judeus? Quantas pessoas não olham para nós, geração eleita, e nos chamam de pequenos, quando sabem
O tempo que nós temos de caminhada, fala, é muito tempo para a quantidade de pessoas que vocês têm. Quantas vezes eu já tive que ouvir isso? Vem se unir a nós, que nós vamos te ajudar. Vem, eu vou te ensinar a fazer esse negócio, vou te ensinar a ser próspero. Venha, olha a igreja de vocês. E o pior, você sabe o que é? O pior é você ver irmãos da igreja, quando a gente estava só no ventilador, olhar para a tua cara e falar assim, eu gosto daqui, fico aqui, mas não convido ninguém para vir aqui. Por quê? Porque aqui não tem ar-condicionado. Aí você vê a pessoa que está junto com você, que você acha que está comendo sal com você, ela está tentando enfiar uma faca nas tuas costas. Te desanimar. Porque, amados, se nós estamos juntos no mesmo barco, por que é que eu vou furar o fundo dele? Por que eu vou fazer isso? Se nós estamos no mesmo barco, meu amado, nós somos um corpo, nós precisamos nos proteger. Nós não podemos deixar os outros desanimar a gente. Nós não podemos deixar os outros ficar chamando a gente de fraco. E a gente se unir a eles para poder concordar com eles. Aí eles falam assim, permitir-se-lhe a isso, sacrificarão. Sabe por que eles estão falando sacrificarão? Do que vale a tua oração? Do que vale o teu jejum? Do que vale isso? Eu oro de madrugada, querido, e quantas vezes eu já tive que ouvir de pessoas, falar, para que isso tudo? Isso é fanatismo. Se é fanatismo, eu não sei, eu só sei que é a minha aliança com o Deus que eu sirvo. Acaba a lua num só dia? Não. Aí vem o outro e fala assim, no verso 3, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem. Ainda que edifiquem, vai passar uma raposa correndo, e só o vento dessa raposa vai derrubar o que eles estão construindo. Oh, querido, o desânimo. Lá em Números 13, depois eu quero que você leia na tua casa, vamos ler agora, porque senão vamos demorar muito. E você sabe, quando eu escrevo, o negócio não vai rápido. Números 13 fala do que ali, quem sabe, quem lembra? Números 13. Números 13 fala a respeito dos espias que Moisés enviou para observar a terra. Aí ali em Números 13, quando eles voltam, eles observaram a terra e eles chegaram dizendo o seguinte, olha, realmente a terra que o Senhor prometeu tem o que lá? Mana, leite e mel. Só que Satanás usou a estratégia do desânimo com eles. Porque eles foram lá, trouxeram um cacho de uva, meu amado, que precisou de 2 homens para carregar esse cacho de uva. Eles viram que a terra era boa, porém o desânimo, o que o desânimo fez com eles? Falou, a terra que nós fomos observar tem mana, leite e mel, porém tem o que dentro? Tem um monte de gigante. Aí olha o que o desânimo faz. E nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Aí eles completam dizendo assim, ou melhor, eles falam assim, nós éramos aos nossos olhos, diante deles, como gafanhotos. E também éramos aos seus olhos. O desânimo te apequena diante dos problemas e faz os teus problemas se tornarem gigantescos e invencíveis. Por isso, querido, você sabe mais de você do que qualquer outra pessoa. E você sabe quando você está desanimado. Especialmente com a palavra, especialmente com Deus, especialmente com a igreja. Você sabe disso. E você não pode deixar esse mal tomar conta do teu coração. Você precisa eliminar ele, desmontar essa estratégia de Satanás. Aí você olha para mim e fala assim, mas pastor, como que eu faço isso?
Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, você pode ler depois. Diz assim: se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você pode até ficar desanimado, querido. É nosso, é do ser humano isso. Mas não deixa esse desânimo te paralisar, te impedir de fazer o que você tem que fazer. Lembra do cego Bartimeu? Ele estava à beira do caminho, de repente ele começa a ouvir um alvoroço, e aí ele descobriu que era Jesus que estava passando ali. Ele se levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a estratégia que Satanás tentou usar para poder calar ele? Desânimo. Porque as pessoas começaram a falar para ele: não, cala a tua boca, não incomode o mestre. Só que quanto mais as pessoas falavam isso, o que ele fazia? Mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi. Amado, não tem problema nenhum você ficar desanimado. O problema é você tomar posse desse desânimo e abrir mão de coisas que é preciosas demais para você trocar por algo tão vil. Busca o Senhor, porque Neemias, no capítulo 4, aqui no versículo 6, olha o que ele falou: assim, edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Porque o quê? O que está escrito aí na tua Bíblia? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Amado, não vai. Se você ficar desanimado, não fique sozinho. Não se isole. Não se isole. O desânimo está se tornando o mal do século. Por quê? Porque nunca se viu uma geração que gosta de entrar numa caverna como essa. É uma geração que fica em casa por qualquer coisa. É uma geração que está cansado para tudo. É uma geração fraca. É uma geração frouxa. É uma geração, meu amado, que tem que reagir. Tem que reagir. E reagir como? Como que Neemias, ele reagiu. Estavam tentando desanimar ele, mas quando ele olhou para o povo, ele viu: não, o povo está inclinado a trabalhar. Se o povo está trabalhando, o que eu vou ficar fazendo aqui? Amado, você saiu de casa. Talvez você estava desanimado, saiu de casa pensando: vai estar só eu hoje na igreja. Mas você chegou aqui, você encontrou quantas outras pessoas aqui? E a pessoa que está do teu lado não está desanimada. Ela tem fogo para incendiar você. Ela tem fogo para incendiar você. Você está apagando, ou você já está apagado. A pessoa que está do teu lado tem fogo para colocar em você. Desânimo, querido. Desânimo. Nós não podemos deixar isso tomar conta do nosso coração. A gente precisa entender que os resultados vêm de Deus. O tempo é de Deus. A gente sabe disso muitas vezes, porém a gente quer o negócio para ontem. A gente quer o resultado que a gente colocou na cabeça. E não é assim que as coisas funcionam. Quando você aceitou Jesus, você disse que Ele é o teu único e suficiente Salvador. Mas você também disse que Ele é Senhor da tua vida. Sabe o que é o Senhor? Quando você está falando, Ele fala: fica quieto. E você tem que ficar. Mas eu não quero. Aí o problema é seu. Fala, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com o Senhor tem que ser assim. Ah, pastor, é muita grosseria, não aguento isso daí. Meu amado, esse é o Deus que eu sirvo. Ou você não sabe o que você está falando. Você disse que Ele é Senhor da tua vida. Se Ele mandar você vir, você vem. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele manda você deitar, você deita. Se Ele mandar você rolar, você rola. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E você sabe por que Ele é Senhor, amado? Porque não adianta você falar para o teu Senhor o seguinte: eu estou desanimado.
Porque ele vai te dizer, mas quem manda em você sou eu, não é o teu desânimo. Sai do teu lugar. Ah, hoje eu não quero ir na igreja. E o Senhor está dizendo, você vai vir. Você vai sair de casa e você vai vir. Não, eu vou se eu quiser. Fica em casa. Aí depois, meu amado, você vai chorar para o Senhor quando as coisas começarem a dar errado. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu queria te abençoar, mas você não se posicionou. O anjo com a bênção veio. O anjo estava aqui com a bênção para te entregar. Quem que não veio? Você. O anjo veio. O anjo ficou lá na porta. Todo mundo foi embora, o anjo foi o último que foi. E ele volta e diz, olha, ele falou que queria, mas ele não apareceu para buscar a bênção dele, não. Adianta você falar, eu quero a bênção. Se qualquer coisa te desanima, qualquer coisinha te desanima, mano. A outra estratégia que Satanás usa para poder tentar impedir o nosso crescimento, tentar fazer a gente desistir, é algo chamado medo. O medo, amado, não é aquele medo de barata, não é aquele medo de escuro. Pastor, quem é que tem medo de barata hoje? Se uma barata aparecer aqui, você vai se surpreender com quem vai pular em cima das cadeiras. Se apagar a luz e estiver sozinho. Eu estou falando, meu amado, hoje eu não tenho mais medo de escuro não, mas até com 20 anos eu tinha. Eu não saía à noite com medo de chegar em casa. Eu só saía quando alguém ia chegar comigo. Tem um monte de gente que tem medo de escuro. Mas não é desse medo. Qual o medo? Que medo que é esse? Neemias 4, versículo 8 diz assim: e ligaram-se entre si todos, ou seja, eles se uniram para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Vai lá no verso 12. Olha que coisa interessante. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, quantas vezes está escrito aí? 10 vezes disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Ou seja, eles se uniram para atacar Neemias. Para atacar não. Eles mandavam pessoas ir lá falar, nós vamos atacar eles. Nós vamos atacar. E eles mandaram 10 vezes. 10 vezes. Vai vir soldado, gente de tudo quanto é lugar, vai invadir, você não vai dar tempo nem de correr. Aí eles olharam e eles viram que isso não estava funcionando. Aí, amado, capítulo 6, de 10 a 13. Assim, e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías e filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de quem? Está escrito na tua Bíblia. A casa de Deus. Para a igreja, amado. Para a igreja. Vamos para a igreja. Aí diz assim, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão o quê? Virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Aí o verso 11 diz assim, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Neemias sabia, amado, que se ele entrasse, ele não podia entrar no templo. Ele não podia entrar no Santo dos Santos, nem no Santíssimo Lugar, ele não podia entrar. E aí, olha o que eles fizeram. De maneira nenhuma entrarei, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara.
Mas era o quê? Essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. O cara era profeta. E Sambalate e Tobias subornaram, deram dinheiro para ele. Chegar em Neemias e falar assim, olha, pai, fala que Deus disse para ele que é para ele entrar no templo. E fica ali. Mas Neemias ele não foi. Amém? Ou não amém? E qual foi a resposta de Neemias para o medo? Capítulo 4. A resposta de Neemias para o medo está no capítulo 4, do 13 ao 15, até ali já com você. Pelo que pus o quê? Guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos retos do povo, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho, ou seja, a estratégia, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Amados, como que a gente vence a estratégia do medo de Satanás? A gente tem que orar junto. Nunca vou esquecer uma palavra que o pastor Adriano pregou aqui no Cláudio Marchetti. Tem guerra que nós não vencemos sozinhos. Nós só vencemos como igreja. O medo não se vence sozinho, amado. Quando você está sozinho, o medo prevalece. Mas quando você está acompanhado, o medo não tem como ficar. E aí, oh querido, você não está entendendo. Você não está entendendo. Vê o versículo 20 que você vai ver algo tremendo. Olha só, que tremendo isso. O versículo 20. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta ou da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Você que está aqui, o que está escrito aí? A última frase. Deus, o nosso Deus, pelejará por nós. Pelejará por nós. Você está com medo dessa semana? O que tem? Que problema tem para você resolver amanhã? Quais são as coisas? Como que essa semana está se apresentando para você, querido? Ah, põe na tua cabeça, você está no lugar certo. Deus está falando para você, olha, não tema, o fato de você estar aqui, você já está fazendo cair por terra toda a estratégia de Satanás. Toda a estratégia de Satanás. Se você tivesse ficado em casa e você tivesse lá de uma rede social para outra, de repente você ia achar um profeta lá dizendo para você, manda um pix para mim que eu vou te dar uma palavra. Satanás ia alugar profeta contra você. E você que ia pagar. Mas quando você decide estar no meio do povo de Deus, porque foi isso que Neemias fez para poder dissipar, destruir, desmontar, desconstruir a estratégia do medo. Ele falou, olha, estejam juntos, pelejai uns pelos outros. E aí ele fala no verso 20, no lugar onde ouvirdes o som de quê? Da buzina, o som dos louvores. Amém? O som dos louvores, ali vos ajuntareis conosco. E o nosso Deus é quem está pelejando por você. Você vai para a tua semana, você vai ter coisas que você nem vai ver, querido. Talvez você vai sair daqui, você foi avisado de alguma coisa, mas você vai sair daqui, você não vai encontrar nada, você vai ficar perguntando, mas o que aconteceu? O teu Deus pelejou por você.
Quando Satanás olhou para Neemias e viu que o desânimo não o atrapalhou e que o medo também não funcionou, ele partiu para outra estratégia. Qual a outra estratégia? Divisão. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Eram as turmas que trabalhavam no muro. Eles começaram a falar que uns ganhavam mais do que os outros, comia melhor do que os outros. E aí o que aconteceu? Satanás começou a jogar divisão entre eles. Divisão. Querido, é interessante, né? Efésios 6, versículo 12, diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Mas é incrível, amados. É incrível como Satanás acha lugar no coração das pessoas e convence elas que o seu inimigo é o seu irmão. Convence ela que o seu inimigo é o seu irmão. Repete comigo assim, fala assim, não deve haver divisão no nosso meio. Amém? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é lidar com as igualdades e com as diferenças. Tem pessoas que brigam porque são iguais. E tem pessoas que brigam porque são diferentes. Se você não souber lidar com essas duas coisas, por quê? Você vai causar divisão. Se você não sabe lidar com isso, você vai achar que é corpo. E não membro de um corpo. E aí, você não vai ser amputado, você vai se amputar do corpo. Porque você acha que é corpo. Por quê, querido? Porque Deus, Ele nos fez diferentes, por quê? Porque é nas nossas diferenças que a obra de Deus acontece e se completa. Olha que coisa maravilhosa. O que Deus deu para mim, Deus não deu para você. O que Deus deu para você, Deus não deu para mim. E se nós trabalhamos juntos, a obra acontece. Mas se não trabalhamos juntos, eu vou até um certo ponto e paro. E acabou para mim. O problema, você sabe qual é o problema da maioria dos crentes? Era um problema que o Ian tinha quando ele era bem pequenininho. O Ian já foi pequeno, viu? Ele toca guitarra aqui, ele é alto, mas ele já foi pequeno. Quando ele tinha 5 anos de idade, eu ia fazer alguma coisa, limpar a casa, por exemplo. Eu começava a varrer, ele chegava perto de mim e falava assim, papai, posso te ajudar? Pode, filho. Pega a pazinha de lixo para mim. Aí ele, não, mas eu quero fazer o que o senhor está fazendo. Aí eu entregava a vassoura para ele. Aí ele falou assim, então você varre e eu pego a pazinha de lixo. Aí na hora que ele pegava a vassoura, eu ia lá, pegava a pazinha de lixo, ficava lá e ele falou assim, pai, deixa eu fazer o que o senhor está fazendo, deixa eu te ajudar. Eu falei, sim, filho, você já está me ajudando. Não, mas eu quero fazer o que o senhor está fazendo. Aí eu entregava a pazinha para ele, aí eu ia pegar o negócio de lixo para colocar. Quando eu estava vindo lá, ele falou, pai, deixa eu te ajudar. Sim, filho, você está me ajudando. Não, mas eu quero fazer o que o senhor está fazendo. Entende? O que está acontecendo? Ele acha que ajudar é fazer o que eu estou fazendo. E tem muito crente que acha isso. Tem muito crente que acha isso. Ele está na igreja, mas ele não aprendeu a lidar ainda que ele é diferente de mim. Mas ele quer fazer o que eu estou fazendo. Ele quer o meu lugar. Ele olha para o lado, ele quer porque... Ele olha para você, a pessoa que está do lado, a pessoa está fazendo alguma coisa. Eu quero isso. Eu quero ser igual ao fulano. Eu quero ser assim. Não. A beleza de tudo é a gente ser diferente, amado. É ser diferente. Há lugar no corpo para todo membro. Há lugar. Há lugar.
Então, amado, nós não podemos deixar que haja divisão no nosso meio. Amém? Você já parou para pensar que se as peças do quebra-cabeça fossem todas iguais, você não montava ele? É impossível montar um quebra-cabeça. Não tem como montar um quebra-cabeça com as peças todas iguais. Amém? Glória a Deus. E essa diferença é mais maravilhosa ainda, porque você vai falar para o irmão que está do teu lado. Fala assim, sabe o que é a diferença? A nossa diferença faz? Fala assim para ele, fala assim, a nossa diferença faz com que a gente seja dependente um do outro para fazer a obra. Não tem como ser diferente, amado. Deus é quem realiza a obra, é quem edifica. E nós precisamos trabalhar assim. Para a gente poder vencer isso daí, não deixar haver divisão, a gente precisa entender que eu trabalho, o que eu faço, você não faz. E o que você faz, eu não faço. Então a gente juntos, nós vamos fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. A quarta estratégia de Satanás, depois que ele tenta trazer divisão, que depois Neemias contorna toda essa divisão, para a gente poder andar um pouco mais rápido. Deixa eu te dizer que a quarta estratégia é aliança falsa ou consenso. Olha no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6 de Neemias, versículos 2 e 4. Olha o que eles dizem assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Você sabe o que os inimigos estão dizendo aí? Falam, vamos congregar juntos. Vamos buscar a Deus juntos. Venha, amado. Quando você deixa o inimigo entrar na tua casa, ele não se torna teu amigo por causa disso. Você só deu acesso a ele. Você não pode ter aliança com o teu inimigo. Você não pode ter. Então, quando Satanás viu aqui que não venceu através do desânimo, não venceu através do medo, não venceu através da divisão, vamos nos aliar a ele. Tem um dito popular que fala assim, se não puder vencê-lo, se alia a ele. Essa é a estratégia de Satanás. Ele tenta, aí até chega um momento, ele fala, não, vou tentar fazer uma aliança com ele. E aí, amado, olha só, no verso 4, ele diz assim, e da mesma maneira me enviaram a mim 4 vezes. 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Oh Deus, querido, cuidado com as alianças que você faz. Tenha muito cuidado com as alianças. Josué, se não me engano, no capítulo 9, Josué fez aliança com o povo sem consultar o Senhor. E o povo era inimigo. Fez aliança com os gibeonitas. Tem pessoas, querido, que andam com a gente, que está junto com a gente, que atrasa a nossa vida. Atrasa a nossa vida. Lá em Gênesis 13, Abraão tinha saído de Harã e ele levou o seu sobrinho Ló com ele. Em Gênesis 13, vai dizer assim que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começaram a brigar. E aí, Abraão chegou para ele e falou assim, olha, não é bom que isso aconteça entre nós, porque nós estamos aonde? Nós estamos na terra de Canaã, tem muitos cananeus aqui perto. Então, se a gente começa a brigar, eles vão ficar o quê? Fortalecidos, porque eles vão olhar para nós e vão falar assim, eles estão brigando, nós podemos vencê-los. Por quê?
Porque quando você está sozinho, a tua atenção, mas quando você está discutindo aqui, tua atenção é dividida. Então Abraão, na hora que ele viu isso daí, ele pegou e falou assim, olha, não é bom que a gente continue andando junto. Vamos fazer o seguinte, você vai escolher um lado. Para onde você escolher, se você escolher ir para cá, eu vou para lá. Se você escolher ir para lá, eu vou para cá. E aí, o que Ló fez? Ló escolheu. E Ló foi sábio ou foi um cabeça de bagre? Querido, a bênção de nada serve para quem não sabe o que fazer com ela. Ele escolheu o melhor lugar que tinha ali, que Deus tinha preparado. Mas a bênção para ele não valia nada. A bênção não era dele, a bênção era de Abraão. Ele teria sido sábio se ele falasse assim, olha, tio, vamos fazer o seguinte, pega o meu rebanho, fica para o Senhor, é teu. Pega os meus pastores, une meus pastores com a tua equipe e comanda, eu vou ficar aqui, debaixo da tua bênção. Porque ele só tinha alguma coisa, por quê, querido? Por causa da unção de Abraão. Por causa da promessa de Abraão. Era por causa disso. E tem muita gente, querido, que atrasa. Por quê? Porque ela está andando com você. E na hora que você ajuda ela, você trabalha com ela. E aí chega um momento que ela acha que ela pode andar sozinha, ela não precisa mais de você. Está na igreja. Não, agora Deus já me abençoou. Agora eu não vou. Eu vou na igreja quando me der na telha. Amado, vem no culto até no dia que não tem culto. Se a igreja estiver aberta, você faz um culto sozinho. E você vai ver o que bênção que vai ser. Porque nós não podemos, querido, deixar Satanás nos vencer de jeito nenhum. De forma alguma. Ô Senhor, no nome de Jesus. E você sabe o que Neemias fez para poder vencer essa estratégia? Verso 3 do capítulo 6 de Neemias. Ele diz assim, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou o quê? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Essa era a resposta dele. Sabe o que é isso? Foco naquilo que Deus havia falado. Foco na direção, foco na visão que Deus deu. E aí ele disse, não, parece boa a aliança. Não, mas eu não quero. Eu não quero porque eu já recebi a direção que eu precisava. Eu não quero porque eu já tenho a visão que eu precisava. Eu já sei aonde eu vou chegar. Eu não posso sair daqui porque eu vou perder o meu tempo. Não, não é assim. E é isso, querido, que nós precisamos fazer para poder combater esse consenso, essa aliança. A gente precisa focar naquilo que Deus nos deu. Naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos deu. E aí, meu amado, nada que nos for oferecido da direita ou da esquerda vai nos fazer sair do foco. E aí a gente vence. Por quê? Porque Satanás, você já viu aquela pessoa, né? Tem um pastor, amigo nosso, que ele estava orando por um carro. E ele queria um carro, na época, ele queria um carro, nem lembro o carro que ele queria, mas era um carro que era muito caro na época. Mas ele estava orando por esse carro. E aí, isso lá em Campo Grande. Aí chega uma irmã da igreja, a igreja grande, chega uma irmã e começa a falar, pastor, vai lá em casa fazer uma visita, o senhor é pastora, e ele foi. E chegou lá na casa da irmã, a irmã pegou e falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor quer comprar um carro. Que carro que o senhor quer? Aí ele pegou, com vergonha de falar o carro que ele queria. Aí ele, tem gente, um monte de gente que gosta de Fusca, não tem? Querido, mas o Fusca teve uma época que tem muita gente que não queria. E ele era um dos que não queria. Mas aí ele pegou e arriscou falar para a mulher assim, um Fusquinha tá de bom tamanho. Pastor, eu achei que você ia pedir outra coisa, então tá bom, vou te dar um Fusca.
Aí foi, comprou o Fusca para ele. E quando entregou o Fusca, pegou e falou para ele, falou assim, eu estava pensando em te dar um carro mais ou menos desse valor, era o valor do carro que ele queria. Mas o meu voto, pastor, era te dar um carro, está aqui. Muitas vezes, amado, você está querendo alguma coisa, você está buscando alguma coisa, mas porque você não tem paciência de esperar. E nem porque você não sabe se comportar, se posicionar no Senhor, você troca. Você perde a bênção. Você perde a bênção. Às vezes por um dia, 2 dias, uma semana, um mês, você perde o melhor. Porque se alia, aceita a aliança que aparece antes. Fala misericórdia. Querido, e a última estratégia que eu quero falar nessa noite, que Satanás faz, depois que ele tenta com desânimo, medo, divisão, consenso, e não consegue, aí ele usa uma outra, chamada mentira. Versículos 5 a 7 diz assim no capítulo 6, então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre as gentes se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei, qual rei? O rei Artaxerxes ouvirá, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ou seja, trouxe uma carta dizendo, falou, olha, nós vamos mandar para o teu rei, que você está se declarando rei aqui em Judá, que ele não é mais rei, que você está a tomar o lugar dele aqui. Vou fazer isso. Aí, querido, olha só, a atitude de Neemias. Primeiro, a resposta de Neemias. Que resposta você tem que dar para os mentirosos? Versículo 8, diz assim, porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Quando a pessoa mentir contra você, vai falar para você, mentira. Querido, só fala para ela, se tem uma coisa que o mentiroso sabe, é que o que ela está falando não é verdade. Ela sabe. A pessoa mentirosa, quando mente ao teu respeito, ela sabe que ela não está falando a verdade. Ela sabe disso. Então, quando ela falar, só mostra para você, para ela, que você também sabe que o que ela está fazendo não é verdade. Você não precisa brigar com ela. Amém? Ah, pastor, como assim? Você perdeu taça e harpa ontem. Justiça e misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, a primeira vinda dele foi para ser misericordioso conosco. Amém? E ele quer que a gente seja também. Misericordioso não é para fazer justiça, olho por olho, dente por dente. Mentiu ao teu respeito? Ah, fazer o quê? Só mostra, não, eu sei que você está mentindo. Só isso, não precisa fazer mais nada. Ah, mas e a atitude de Neemias para com a mentira? Verso 9 diz assim, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí olha só o finalzinho. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Você sabe o que Neemias está fazendo aqui? Ele está pegando o pacote da mentira, a carta da mentira. E ele está no altar de Deus colocando, Senhor, esse é o pacote que me entregaram. E eu estou colocando nas tuas mãos. E deixa o Senhor reagir a isso.
O problema, amado, é que os crentes de hoje, sabe o que eles fazem? Sabe qual é o altar que eles vão? Facebook. É os status do WhatsApp. Vou colocar aqui, eu tenho certeza que vai ver. Você não é crente. Você não é crente, amado. Não é. Você precisa se converter, você precisa voltar para o Senhor. Por quê? Porque, amado, você não tem que lidar com isso. Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos do Senhor. Deixa Deus reagir. Deus não está falando que está pelejando por nós. Deixa Deus reagir. Deixa Deus reagir por você. Querido, a mentira ela não encontra. Maldição sem causa não encontra pouso. Não encontra pouso. Deixa Deus reagir. Querido, não, olha só, para a gente poder encerrar. Não se responde mentira. Mentiu contra você, não vai para lá se rebaixar ao mesmo nível do mentiroso. Se colocar no mesmo nível do mentiroso, não se coloca no mesmo nível do mentiroso. Seja um nível acima, pelo menos. Não se responde, não responde. Só fala, eu sei que você está mentindo. Acabou. Ah não, vai lá, faz um monte de coisa nas redes sociais. Aí quem lê aquilo lá olha para você, não é para o mentiroso, é para você. Esse aqui é crente. E se a pessoa não é crente, ela não quer Jesus. Ela não quer Jesus. Aí depois fica lá querendo ganhar a pessoa, alisando ela. Ai, tem que ir para... Não! Amado, é da mesma forma que eu estou falando para você. Se você trata a mentira desse jeito, você precisa converter. Então, quando a pessoa for falar alguma coisa, você quer ganhar a pessoa para Jesus? É lógico que você tem que ter sabedoria. Mas não se ganha ninguém alisando ela. Então, mentira, você não responde. Amém? E mentira também não se explica nem justifica, amado. Ah, é porque fulano inventou a mentira minha assim, e não sei o que, e tal. Querido, se você sabe que não é verdade, por que você perde o equilíbrio? Esse é o problema. Esse é o problema. Todas as vezes, que todo dia a gente ouve um monte de coisas. A gente ouve um monte de coisa. Por que não abala? Porque não é verdade. Aquilo que não é verdade não tira o nosso equilíbrio. Não pode tirar o nosso equilíbrio. Agora, se você vai explicar, quer explicar, foi fulano que inventou. Não precisa. Deixa que Deus te justifica. Ele te justifica. Seja crente. Ah, pastor, mas eu ouvi um monte de gente falar que nós... Não é assim não. Falou, amado, olha, já chega de um evangelho falso que ensina a gente a fazer coisas que Jesus não faria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus, nós vamos orar.